Você deixaria seu filho na escola e ele nunca mais voltaria para casa. Foi isso que aconteceu comigo. 20 anos se passaram, a dor, a culpa, o vazio, até que numa manhã qualquer, alguém bateu na minha porta. Quando abri, vi os mesmos olhos, a mesma alma. Era ela, minha filha. Estava viva. Se essa história já te tocou, imagina o que vem a seguir. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ativa o sininho, porque essa jornada é real, emocionante e pode mudar a forma como você vê o amor de uma mãe. Eu me lembro daquela manhã como se tivesse sido ontem. A cozinha iluminada pelo sol nascente, o aroma do café que subia da xícara, o chiado suave da chaleira no fogão. A vida corria no ritmo habitual, mas algo, no fundo do meu peito, insistia em um leve desconforto, um pressentimento que hoje me assombra. Minha filha, com 9 anos, caminhou até a pia para encher um copo de leite e misturou o achocolatado com a colher favorita, aquela que tinha um desenho de flor na ponta. Ela sempre quis ter esse pequeno ritual. Era como se cada detalhe fizesse parte de um cuidado que ela tinha consigo mesma, um carinho infantil que eu admirava. Quando voltou à mesa, tomou o leite com aquele jeitinho apressado de criança, os olhos brilhando de expectativa pelo dia que a aguardava. Ela vestia o uniforme escolar azul, ainda um pouco amassado, e me lançou um sorriso tão puro que me aqueceu a alma. Foi naquele segundo que senti a pontada mais forte no coração. Um temor que ignorei. Afinal, era só uma manhã comum e pacífica. Ela me deu um beijo suave no rosto, jogou a mochila nas costas e com um ar de certeza disse: "Hoje eu vou ganhar a estrela dourada, mãe." Estrela dourada era algo simbólico na classe dela. Recebia quem cumpria todas as tarefas e ainda ajudava algum colega em dificuldade. Ela sempre se dedicava muito. Tinha um amor natural por cuidar das pessoas, dos animais, de tudo que lhe despertava ternura. Eu sorri e balancei a cabeça, orgulhosa, certa de que ela conseguiria. Mas não poderia imaginar que aquela seria a última imagem que eu teria da minha menina por tanto tempo. Ela saiu pela porta, olhando para trás só uma vez, como se quisesse se certificar de que eu a observava. E eu observava. Eu via seu passo apressado na calçada, a forma como ela segurava a mochila com um braço só e balançava o outro. Depois, a porta se fechou. Eu poderia ter ficado ali por mais alguns segundos, espiando pela janela. Mas voltei para dentro, deixando-a seguir o caminho que sempre fazia sozinha, embora fosse perto, 2 quarteirões até a escola. O tempo passou normalmente naquela manhã. Arrumei a casa, fiz o almoço, chequei umas correspondências que chegavam esporadicamente e pensei em meus afazeres de trabalho. Eu trabalhava como costureira em casa. A rotina tranquila costumava me satisfazer, embora meu marido reclamasse que eu não buscasse algo maior. Mas eu não me importava. Queria mesmo era estar sempre disponível para a minha filha. Entretanto, quando o relógio apontou para além do horário que ela normalmente voltava, meu coração começou a pulsar diferente. Dei uma olhada pela janela. Nada. Saí para a calçada, chamando pelo nome dela, mas tudo o que vi foi a rua vazia, as casas adormecidas pelo calor do início da tarde. Foi então que a preocupação cresceu até ficar insuportável. Tentei manter a calma, me dizendo que talvez houvesse uma atividade extra ou que ela estivesse demorando por causa de algum trabalho em grupo. Contudo, eu sabia que ela sempre avisava se fosse ficar na escola. Peguei a bicicleta e pedalei até lá, rezando para encontrá-la distraída, conversando com as amigas ou talvez ajudando algum professor. Mas quando cheguei, vi o portão fechado. Só encontrei um zelador, já se preparando para ir embora. "Oi, por acaso você viu minha filha?" Perguntei, mostrando a foto que eu tinha na carteira. "Não vi ninguém. As crianças foram liberadas no horário de sempre. Hoje não houve nenhuma atividade extra. Foi como se o chão se desfizesse sob meus pés.
Desesperei-me. Corri à delegacia, falei com quem pude falar e ouvi instruções vagas sobre esperar 24 ou 48 horas para registrar uma ocorrência de desaparecimento. Aqueles procedimentos burocráticos me soaram cruéis diante do fato. Minha menina sumira. De início, todos tentaram me acalmar, prometendo que ela logo apareceria. Meus pais vieram, meus irmãos ligaram, mas conforme as horas viravam dias e os dias se tornavam semanas, o desespero me sufocava a ponto de eu não conseguir dormir. Eu revivia a cena dela saindo pela porta, rodando na minha cabeça sem parar. Ouvia o som imaginário dos passos na calçada, aquela voz doce dizendo que ganharia a estrela dourada. Fiz tudo o que uma mãe poderia fazer. Espalhei cartazes com a foto dela pelas redondezas, bati de porta em porta perguntando se alguém a vira. Falava com estranhos na rua, passava noites sem comer, sem beber direito, sem sequer fechar os olhos. Tinha a sensação de que, se parasse por um segundo, o tempo me engoliria e nunca mais eu a acharia. O início das buscas também foi confuso. Minha relação com a polícia se tornou amarga. Muitos foram indiferentes, alguns abertamente hostis, insinuando que ela poderia ter fugido de casa. Como se uma criança de 9 anos saísse de um lar onde não passava fome, nem sofria maus tratos sem motivo. Eu me sentia impotente, lutando contra uma inércia que me asfixiava. Tentava estampar a foto dela em todos os lugares possíveis, mas era apenas mais um caso entre tantos. Um rosto de criança que desapareceu. E, aos olhos do mundo, as estatísticas são frias. Foi nesse período que meu casamento desmoronou. Meu marido não suportava me ver entregue ao desespero, e eu não suportava a forma como ele queria superar aquilo rápido demais. Ele tentava me convencer de que já fizéramos todo o possível. Queria retomar a rotina, dizia que a vida continuava, mesmo sem ela. Eu não podia aceitar. Como seguir sem minha menininha? Era como se arrancassem um pedaço de mim. Então cada briga nos afastava mais. Ele saiu de casa depois de alguns meses e nunca mais voltou. As pessoas diziam que, de certa forma, ele se sentia culpado por não ter impedido o que aconteceu. Talvez fosse verdade, mas naquele momento, minha dor era tão grande que não consegui ter compaixão por ninguém. Só conseguia me agarrar a um fio de esperança e, no fundo, guardar um ódio crescente por quem não me ajudasse a encontrá-la. Com o tempo, os vizinhos, antes solícitos, passaram a se afastar. No começo, me olhavam com pena, tentando me trazer bolos, dizendo que eu deveria ter fé. Mas conforme os meses viravam anos, esse olhar mudava. De pena, passava para constrangimento. Afinal, quem ainda falaria de uma criança desaparecida anos depois? Provavelmente já estava morta. Era isso que diziam pelas costas. E eu também ouvia o que não era dito diretamente, mas circulava na vizinhança. Muitos me viam como a mãe obcecada que não aceitava a realidade. Mas como aceitar aquela realidade? Eu mantive o quarto dela do mesmo jeito. Arrumei seus brinquedos, deixei a boneca favorita sobre a cama, espanei o pó das prateleiras onde ela guardava os cadernos de desenho com as figuras de cavalos que ela tanto amava rabiscar. Todo dia eu entrava naquele quarto e implorava a Deus que de alguma forma me mostrasse onde ela estava. Acendia uma vela, rezava, jurava que trocaria qualquer coisa para tê-la de volta. E todos os anos, no dia 21 de setembro, eu fazia um bolo. Decorava com granulado colorido, colocava as velas correspondentes à idade que ela teria se estivesse ali. Sentava na sala de jantar e cantava "Parabéns". Chorava. Depois, jogava o bolo inteiro fora porque não conseguia comer nada. 2 décadas se passaram nesse ritmo cruel, um pesadelo constante. 20 anos sem respostas, sem pistas, sem qualquer informação concreta. Eu envelheci. Meus cabelos ganharam fios brancos, minha pele enrugou nas expressões de dor e cansaço, meu coração permaneceu preso ao passado.
Pouco a pouco, o mundo me ignorava. As autoridades já não respondiam meus telefonemas. Alguns poucos parentes próximos ainda me desejavam sorte, mas ninguém acreditava mais. Então, certo dia, eu estava regando as plantas da varanda. Fazia frio naquela manhã, o sol estava encoberto por nuvens cinzentas e o vento assobiava pelos cantos da casa. Mais um dia como tantos outros. De repente, 3 batidas soaram na porta de entrada. 3 batidas firmes, decididas. Meu coração acelerou do nada. Não sei porquê, mas havia algo diferente naquele som, quase como um presságio. Larguei o regador e caminhei até a porta. Abri e vi uma mulher por volta dos seus 30 anos, olhando para mim com um olhar que misturava ansiedade e tristeza. Ela não disse nada de imediato, apenas respirou fundo. E então, como se estivesse liberando uma carga de emoção represada, falou: "Desculpe, eu não sei como dizer isso, mas acho que você é a minha mãe." Devo ter feito uma expressão totalmente incrédula porque minha visão escureceu por um segundo. Cai de joelhos, sem fôlego. Ela se abaixou para me segurar e então, de repente, eu senti o cheiro do cabelo dela. Um cheiro familiar, indescritível, que me lembrou a filha que partira há 20 anos. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu tentava falar algo, mas as palavras não vinham. A única coisa que consegui perguntar foi: "É você? É mesmo você?" E ela respondeu com um abraço. Um abraço que, embora tivesse a força de uma adulta, trouxe de volta a sensação do corpo frágil de uma menina de 9 anos. Era ela. De alguma forma, era a minha filha, voltando para mim 2 décadas depois de ter sido levada. Enquanto me abraçava, me segredou: "Me desculpe por demorar tanto." Conduzia para dentro meio zonza, ainda sem ter certeza se aquilo tudo não era um sonho. Sentei-a no sofá da sala, onde eu havia passado incontáveis noites em claro, imaginando esse reencontro. Olhei para o rosto dela, tentava enxergar a menininha de antes, mas também via uma mulher feita, marcada pela vida. Os olhos tinham o mesmo tom de verde que os meus, os cílios longos que eu me lembrava de ter beijado quando ela era bebê. Mas havia tristeza ali, uma história que ela logo me contaria. Não me importava o que tinha acontecido. Ela estava ali e era real. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Parecia que nenhum de nós tinha coragem de quebrar aquele momento. Eu estava com medo de que, se falasse, tudo desaparecesse como uma miragem. Mas ela tomou a iniciativa e me contou, com a voz trêmula, a parte mais cruel de nossa história. Disse que fora sequestrada por uma mulher que a levou para longe, muito longe, cruzando fronteiras. Essa mulher a criara como filha, mas de um jeito conturbado. Segundo ela, eu teria a abandonado, pois eu a achava difícil de lidar. Essa mentira foi repetida tantas vezes que minha filha, então pequena e confusa, começara a aceitar a ideia de que havia sido rejeitada. Ela crescera com outro nome, Regina, e só foi se dar conta de que havia algo errado quando tinha por volta de 15 anos. Pequenas contradições apareciam nas histórias que a mulher contava, mas sempre que minha filha questionava, acabava punida de alguma forma. Por isso, o medo a impediu de prosseguir na investigação por um bom tempo. Quando completou 28 anos, encontrou uma caixa antiga escondida no fundo de um armário, cheia de recortes de jornais e imagens de cartazes de desaparecidos. Entre esses recortes estava a minha foto, uma reportagem antiga na qual eu aparecia chorando, segurando um panfleto. Havia também uma carta que nunca foi enviada, escrita pela sequestradora, que parecia planejar chantagear alguém. Minha filha ficou horrorizada e confrontou a mulher, que reagiu com violência, jogando coisas, gritando ameaças e dizendo que nada daquilo importava mais, que o passado ficaria no passado. Foi a gota d'água. Sabendo agora que poderia ter sido vítima de um crime, minha filha fugiu e começou uma busca por pistas de sua verdadeira origem. Contou-me que passou quase 2 anos cruzando dados na internet,
usando fotos minhas envelhecidas por inteligência artificial, vasculhando fóruns de pessoas que procuravam familiares desaparecidos. Disse que, em um desses fóruns, encontrou uma versão digitalizada daquele cartaz que eu mesma havia distribuído décadas atrás, no qual aparecia minha foto ao lado da dela. E ela sentiu que alguma coisa em seu coração gritava que aquela história era real. Procurou meu nome, encontrou uma notícia antiga sobre o 20º aniversário do desaparecimento, e lá estava eu outra vez, minha imagem envelhecida, mas ainda exibindo a mesma dor no olhar. Ela disse que bastou ver meus olhos naquela fotografia para ter certeza de que eu era sua mãe. Então, reuniu seus pertences, comprou uma passagem e voltou ao país. Localizou meu endereço e bateu à minha porta. Eu mal podia acreditar na sucessão de acontecimentos. Minha vida inteira parecia ter sido parada no tempo, mas agora os ponteiros giravam de modo vertiginoso. Choramos juntas por horas. Ela me disse que tinha lembranças vagas da casa, da cor das paredes, de detalhes do quintal, mas tudo muito fragmentado. Perguntou-me se o pai ainda morava conosco. Engoli em seco ao responder que ele partira. Ela baixou o olhar, talvez se sentindo culpada por aquele fim que não conhecia. Mas eu a tranquilizei, afirmando que ele tinha outros motivos e que a culpa não era dela. Ainda que parte da separação fosse consequência do que acontecera, eu não queria que essa carga fosse jogada em seus ombros já tão pesados. Conforme as semanas seguintes se desenrolaram, nossa rotina passou a se moldar a essa nova realidade. Minha filha, e eu ainda hesitava em chamá-la pelo nome que dera ao nascer, pois sabia que ela crescera com outro, preferia ser chamada pelo nome verdadeiro, aquele que eu havia escolhido quando ela nasceu. Esse gesto me emocionou, pois simbolizava a vontade que ela tinha de retomar suas raízes. Ao mesmo tempo, havia traços dela que me eram desconhecidos. Hábitos desenvolvidos em outro país, um sotaque leve em algumas palavras, certos gostos musicais e literários diferentes do que eu imaginava. Mas cada descoberta era preciosa. Ela me contou sobre a vida que teve, as alegrias breves e as tristezas longas, e eu tentava abraçá-la o máximo possível, para compensar cada abraço que perdemos em 20 anos. No entanto, nem tudo era simples. Ela enfrentava crises de ansiedade, acordava no meio da noite gritando por socorro, como se voltasse a ser a criança assustada que um dia fora. Em algumas noites, eu a encontrava sentada na beira da cama, chorando em silêncio. Quando a tocava no ombro, ela tremia, pedindo desculpas como se estivesse fazendo algo de errado ao demonstrar fragilidade. Eu a abraçava e dizia que agora ela estava em casa, que nada nem ninguém a machucaria novamente. Mas sabia que essas feridas não cicatrizariam rapidamente. O quarto onde ela dormia era o mesmo que deixei intocado por 2 décadas. Aos poucos, ela se acostumou àquele espaço que ainda guardava a essência de sua infância. Encontrou a boneca favorita e começou a rir. Falou que tinha uma vaga lembrança de tê-la segurado nos braços, mas não lembrava do nome que dera à boneca. Depois, abriu um caderno cheio de desenhos de cavalos, os mesmos que costumava rabiscar por todo lado. E ao olhar para aquelas páginas amareladas, ela desabou em lágrimas. Disse que por muito tempo sentiu que havia algum vazio na sua vida, mas nunca soube explicá-lo. Agora entendia que aquele vazio era a infância roubada. Certo dia, ela perguntou se eu ainda comemorava seus aniversários. Respondi que todos os anos, no dia 21 de setembro, eu fazia um bolo e cantava parabéns sozinha. A reação dela foi me envolver em um abraço demorado, a cabeça dela encostada no meu ombro, os ombros sacudindo de tanto chorar. Falou que, por mais que o tempo tivesse passado, era como se nossas almas ainda estivessem conectadas de alguma forma, e que ela sentia esse amor, mesmo sem compreender o que era. O noticiário local soube do nosso reencontro.
Uma reportagem chegou a me procurar, mas eu recusei aparições na mídia. Estava saturada de câmeras, holofotes e especulações. Queria apenas minha paz, minha filha em segurança. No entanto, percebi que algo dentro dela a impulsionava a ter justiça. Ela queria denunciar formalmente a mulher que a sequestrou, expor o crime que quase destruiu nossas vidas. A ideia me aterrorizava, porque eu temia retaliações, mas ela estava decidida. Disse que, por muito tempo, essa mulher havia exercido um domínio mental e emocional forte, e que agora, para conseguir se libertar de vez, precisava fazê-la responder por seus atos. Reuniu provas, a caixa de recortes, a carta nunca enviada, alguns objetos pessoais que provavam sua identidade real. Entramos em contato com um advogado, um homem calmo e experiente, que se mostrou sinceramente chocado com a história. Iniciamos o processo de acusação, e embora a mulher estivesse em outro país, as engrenagens da justiça se movimentaram. Não foi rápido. Nada nesse processo foi rápido. A burocracia era imensa, mas havia uma chance real de prisão, extradição e julgamento. Minha filha carregava essa bandeira de justiça não só por ela mesma, mas por tantas outras crianças desaparecidas. E eu a apoiava, apesar do medo. Certo dia, ela me perguntou sobre o pai. Até então, tínhamos falado pouco sobre ele. Contei que, depois de algum tempo, ele havia me procurado para dizer que queria retomar o casamento. Mas eu já não era a mesma pessoa. Aquela obsessão por reencontrar a nossa filha, que ele julgava patológica, agora se mostrava justificada. E talvez por vergonha, ele se afastou de mim para sempre. Ela quis saber onde ele estava. Respondi que não sabia ao certo. Fazia anos que não tínhamos contato. Talvez morasse em outra cidade, tivesse uma nova família, filhos. Ela ficou pensativa, mas não demonstrou raiva, apenas uma curiosidade melancólica. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Ela foi se acostumando à casa, às rotinas, ajudava a regar as plantas, até começou a trabalhar num pequeno comércio da vizinhança. Encontrei alguns de seus amigos de infância, agora adultos, e os reaproximei discretamente, mas percebi que havia um abismo de histórias que não podiam ser compartilhadas. Ainda assim, ela tentou se enturmar, entender aquele mundo que deixara para trás. Alguns a acolheram de maneira calorosa, outros se retraíram, sem saber como agir. Mas ela seguia em frente. Uma noite, acordei com o barulho de passos na sala. Levantei-me assustada e encontrei minha filha ali, em pé, olhando para os retratos antigos pendurados na parede. A fotografia do dia em que ela nasceu, nos meus braços, o rosto cansado e feliz. Outra foto do dia que completou 5 anos segurando um balão cor-de-rosa. E, de repente, um porta-retrato com a imagem do meu casamento. Ela o pegou, analisou o rosto do pai e me olhou. Ele me amava? A pergunta pesou no ar. Respondi, com a voz embargada, que sim, ele a amava muito. Talvez não tivesse lidado bem com a dor da perda, mas o amor de um pai não desaparece assim. Ela parecia duvidar, mas não disse nada. Só colocou o porta-retrato de volta na prateleira. Os dias passaram e os pesadelos continuavam vindo. Eu via que ela tentava se manter forte, mas as memórias de maus tratos, as mentiras que lhe contaram, as manipulações psicológicas, tudo isso a fazia estremecer. Mesmo assim, algo impressionante brilhava dentro dela. Uma força, uma determinação de viver e de amar, apesar de tudo. Ela me confortava, dizendo que lamentava por eu ter sofrido tanto, e eu abraçava pedindo que ela se perdoasse. Muitas noites, ficávamos até de madrugada conversando, remexendo em lembranças. O dia em que ela começou a andar, o primeiro tombo de bicicleta, o lanche da escola que ela mais amava comer. A cada recordação que ela puxava de dentro de si, era como se uma pecinha de quebra-cabeça voltasse ao lugar.
Enquanto tudo isso acontecia, o processo judicial contra a sequestradora avançava e nosso advogado fazia contato com autoridades internacionais. Houve um dia em que minha filha precisou prestar depoimento detalhado, relembrando cada agressão, cada humilhação. Quando saiu de lá, ela tremia, os olhos avermelhados de tanto chorar. Mas ao mesmo tempo, parecia mais leve, como se exorcizasse um fantasma. Ela me disse: "Sei que ainda vou ter pesadelos, mas dessa vez não vou estar sozinha." Eu a segurei pela mão e respondi que nunca mais ela estaria sozinha. Com o tempo, as coisas foram melhorando. Ela descobriu pequenos prazeres que nunca teve oportunidade de vivenciar, como comer pastel na feira aos domingos, caminhar pela praia que ficava a 1 hora de ônibus daqui, brincar com os gatos de rua que rondavam a vizinhança. Cada descoberta era uma celebração da vida que fora devolvida a nós. Em contrapartida, também havia a tristeza da distância entre nós e o pai dela, que permaneceria sem resposta até que ele, por iniciativa própria, decidisse nos procurar. O que não aconteceu. Ela não falava muito sobre o assunto, mas eu via em seu olhar um desejo de fechar essa lacuna. Um dia, enquanto organizava antigos documentos, encontrei um número de telefone que supostamente seria dele. Pensei muito antes de discar, mas acabei criando coragem. O telefone chamou e chamou, até que uma voz feminina atendeu. Perguntei se ele estava. A voz me disse que ele não morava mais ali. Desliguei com um misto de alívio e frustração. Não havia muito mais que eu pudesse fazer. Contei a ela sobre minha tentativa e recebi um sorriso triste, mas compreensivo. Talvez o destino se encarregasse disso, se fosse importante. Meses depois, chegou uma intimação. A justiça de outro país aceitara o processo contra a sequestradora. Houve uma ordem de prisão e, para nossa surpresa, ela desaparecera. Sumira antes de ser localizada pelas autoridades. Minha filha ficou em choque, como se aquela mulher fosse uma sombra que a perseguiria. Tive medo de que tentasse retaliações. Falamos com um advogado, que recomendou cautela, e por cautela começamos a mudar certos hábitos. Mas a vida prosseguiu. Não podíamos ficar prisioneiras do medo. Então, algo completamente inesperado ocorreu. Certa tarde, minha filha recebeu uma carta anônima. O envelope sem remetente trazia apenas seu nome e a palavra "importante". Dentro havia poucas linhas, escritas numa letra trêmula. "Eu sei o que você está tentando fazer. Não se meta onde não deve. Apague o passado antes que ele te consuma outra vez." O bilhete nos fez gelar. Não havia dúvida de quem poderia ser a autora. Minha filha, no entanto, reagiu de forma diferente do que eu imaginaria. Ela respirou fundo e declarou: "Não vou recuar. Se ela acha que isso vai me intimidar, está enganada." Eu me assustei com a firmeza dos olhos dela, mas a apoiei. Não podíamos desistir no último momento. Comunicamos o advogado, que repassou a carta às autoridades. E continuamos a viver, com a tensão pairando, mas sem rendição. Aos poucos, fui percebendo que, apesar de toda a dor, ela era dona de uma coragem incomum. Enquanto tudo isso se desenrolava, algo de bom se firmava entre nós. A verdadeira convivência de mãe e filha que tanto sonhei. Organizávamos jantares simples, cozinhávamos receitas que ela via na internet, ríamos de piadas bobas, comentávamos séries de TV. Eu me via experimentando a maternidade que me fora arrancada, e ela provava um tipo de amor que nunca tivera na vida forjada pela sequestradora. Cada pequeno momento me emocionava como se fosse uma dádiva, uma peça rara na minha coleção de lembranças. Nessa época, ela também decidiu retomar os estudos formais. Havia interrompido a escola cedo, pois a sequestradora não lhe dera acesso adequado à educação. Então, matriculou-se em um curso de supletivo para adultos e, com entusiasmo, falava sobre as aulas de história, de geografia, de literatura.
Era bonito vê-la avançar, descobrir horizontes. E como era inteligente! Seus professores a elogiavam pela sede de aprender. À noite, ela se sentava à mesa da cozinha, iluminada pelo abajur, fazendo anotações, e eu observava de longe, orgulhosa e, ao mesmo tempo, profundamente triste pelo tempo que ela perdera. No entanto, preferia me concentrar na felicidade de vê-la construindo seu presente. Alguns meses depois, num fim de tarde chuvoso, recebi um telefonema surpreendente. Era meu ex-marido. A voz estava fraca, como se estivesse doente ou nervoso. Ele dissera ter conseguido meu número com um parente distante. Queria encontrar a filha. Perguntei se ele sabia que ela estava de volta. Ele disse que sim, que ficara sabendo por meio de uma matéria breve no jornal local. Eu podia sentir a vergonha dele, mas também uma certa esperança. Combinei um encontro no sábado seguinte, na nossa casa. Avisei minha filha, que tremeu de ansiedade. Preparou-se psicologicamente para rever o pai, que na memória dela estava congelado no tempo. Chegou o sábado, a chuva ainda caía fina, o céu opaco. Meu ex-marido apareceu na porta, hesitante, com rugas que eu não me lembrava de ter visto. A vida também o marcara. Quando minha filha surgiu no corredor, os dois se olharam como estranhos. Não sabiam se abraçavam, se cumprimentavam com um aperto de mão. Por fim, ele ergueu o braço, enlaçou-a e os dois choraram. Foi um reencontro contido, pois o amor se misturava à estranheza e à culpa. A conversa transcorreu de forma cautelosa. Ele perguntou sobre o que acontecera, ouviu, perplexo, a narração dos anos de sequestro. Ficou horrorizado com cada detalhe, com a brutalidade, a manipulação psicológica. Lamentou não ter insistido mais nas buscas, não ter confiado na minha intuição de mãe, que sempre soube que ela estava viva. Pediu perdão a ela, pediu perdão a mim. Não sei se o perdoei de imediato, mas vi que ele estava sendo sincero. A dor dele também era real, embora diferente da minha. A partir dessa visita, iniciou-se um processo lento de reaproximação. Minha filha ainda se sentia insegura, temia ser abandonada novamente. Ele fazia questão de lhe provar que não a deixaria mais. Trocavam mensagens, marcavam pequenas saídas para tomar café ou caminhar num parque próximo. Eu via aquilo com um misto de alívio e ciúme, confesso. Por anos, eu fora a única a carregar a busca, a recusar a desistência, mas eu sabia que minha filha precisava desse contato para curar parte da ferida, e torcia para que tudo fosse sincero e benéfico para ela. Enquanto isso, a sequestradora continuava foragida. Não havia novas notícias sobre seu paradeiro, mas a polícia local manteve o caso aberto e as investigações prosseguiam. Houve dias em que notávamos pessoas estranhas rondando a rua, e eu temia por nossa segurança, mas nada concreto aconteceu. A sensação de perigo permeava o ar, porém não nos paralisava. O tempo avançou mais um pouco. Chegou o mês de setembro, e com ele o aniversário da minha filha. Desta vez, não seria um bolo solitário. Ela completaria 29 anos, pelo meu cálculo correto. Decidimos fazer algo simbólico, com alguns amigos e a presença do pai dela. Organizei tudo na sala de casa, pendurei balões, comprei flores, e quando chegou a hora do parabéns, havia um brilho inédito nos olhos dela, como se estivesse vivendo uma segunda infância, mas com a maturidade de mulher adulta que sofreu um fardo impensável. Quando soprou as velas, fez um pedido silencioso. Depois, nos abraçamos. Eu perguntei o que ela desejou e ela me respondeu: que a gente consiga ser feliz sem mais interrupções. A frase me emocionou, pois condensava um desejo puro: paz, união, família, algo que a sequestradora tentara roubar, mas não conseguira destruir por completo. Naquela noite, após a festa, estávamos limpando a bagunça quando escutamos alguém gritar do lado de fora. Soou como um lamento, um choro enlouquecido. Fiquei estática, sem entender. Minha filha foi até a janela da sala.
Afastou a cortina com cuidado e espiou. Então seu rosto empalideceu. Ela murmurou: "É ela." Minha primeira reação foi achar que fosse um equívoco, mas bastou 1 segundo de observação para eu reconhecer a sombra daquela mulher que eu só conhecia por descrições e fotos antigas. A sequestradora. Estava parada em frente ao nosso portão, encharcada pela chuva, os cabelos desgrenhados, gritando frases desconexas. Parecia bêbada ou desequilibrada emocionalmente. Minha filha tremia. Ela me disse que a mulher tinha tendências violentas. Mandei que ela se afastasse das janelas e chamei a polícia. Enquanto aguardávamos, a mulher urrava lá fora, dizendo que nunca permitiria que levassem minha filha embora de novo. Parecia ter uma obsessão doentia, chamando-a de Regina, repetindo que ela era sua filha verdadeira. Por uma fresta vi seus olhos injetados e a forma como seus dedos arranhavam o portão. Meu ex-marido também ficou alarmado. Ninguém ousou sair para confrontá-la, temendo que estivesse armada. Foram alguns minutos de agonia até a viatura chegar. Os policiais a abordaram com cautela. Ela resistiu, soltou palavrões, ameaças, mas acabou contida. Eu e minha filha nos encolhemos dentro da casa, ouvindo o tumulto, sem conseguir respirar direito. Quando a polícia enfim a levou, um deles bateu a porta para esclarecimentos. Minha filha, ainda em choque, conseguiu explicar que aquela era a sequestradora foragida. Eles confirmaram a identidade, dizendo que aparentemente ela tentara se esconder em um município distante, mas, em estado de desespero, resolveu vir até aqui. Talvez tivesse a ilusão de que conseguiria retomar o controle sobre minha filha, mas agora, presa em flagrante, seria encaminhada às autoridades que já estavam à sua procura. Foi tudo tão rápido e ao mesmo tempo tão intenso que eu demorei a assimilar o que acontecera. Naquela noite, não dormimos. Ficamos abraçadas na sala, enquanto meu ex-marido observava pela janela, garantindo que mais ninguém aparecesse. Quando a madrugada chegou, minha filha suspirou, como se tirasse um peso do peito, e disse: "Acho que, de certa forma, essa foi a última tentativa dela de me manter cativa." Eu a beijei na testa, sem saber como consolar um trauma tão profundo. Sentia raiva, alívio, medo. Era uma miscelânea de emoções. Mas, sobretudo, sentia que finalmente teríamos a oportunidade de seguir em frente sem a sombra daquela mulher. Nos dias que se seguiram, recebemos atualizações de que a sequestradora seria extraditada. O julgamento correria no país para o qual ela nos levara. Ela responderia pelos crimes de sequestro, falsificação de documentos e maus tratos. Minha filha foi convocada como testemunha principal, o que a obrigaria a viajar para prestar depoimento final. Ela hesitou, temendo revisitar o pesadelo do passado, mas sentiu que precisava encerrar esse ciclo de forma definitiva. E eu decidi acompanhá-la, obviamente. O pai também se dispôs a ir. Assim, formamos uma espécie de comitiva familiar rumo a esse julgamento que prometia ser tenso. A viagem foi um turbilhão. Quando chegamos ao país estrangeiro, todas as memórias ruins de minha filha voltaram à tona. Ela reconhecia ruas, prédios e até rostos que, por vezes, cruzavam seu caminho. O julgamento em si foi conturbado, pois a defesa da criminosa alegava problemas mentais, mas as provas eram contundentes. Minha filha subiu ao banco das testemunhas e, com voz firme, relatou a tortura psicológica que sofrera. Seu depoimento foi decisivo. A sequestradora foi condenada e, embora houvesse possibilidade de recurso, a sentença imediata já era uma vitória para nós. No entanto, o retorno para casa trouxe a reviravolta que eu nunca esperei. Assim que pousamos, com o coração mais leve por ter feito justiça, recebemos uma notícia que me abalou por completo. Ao checar nossas mensagens, havia uma ligação perdida de um hospital local. Retornei rapidamente.
A atendente, com a voz séria, perguntou se eu era parente de... E disse o nome do meu ex-marido. Identifiquei-me e ouvi a frase que me gelou a espinha. Ele está internado em estado crítico. Sofreu um aneurisma cerebral. Minha filha me olhou desesperada. Corremos para o hospital sem pensar em mais nada. Lá encontramos médicos e enfermeiros que nos explicaram a gravidade da situação. Meu ex-marido estava desacordado, respirando por aparelhos. Disseram que fora atendido às pressas, mas o prognóstico não era bom. Ele tinha um risco muito alto de não sobreviver. Minha filha, que mal teve tempo de construir uma nova relação com o pai, entrou em pânico. Agarrou minha mão, perguntando se ia perdê-lo de novo, agora para sempre. Eu me mantive ao lado dela, tentando acalmá-la, mas também arrasada. Apesar de tudo, eu jamais desejei o mal dele e sabia que isso a marcaria profundamente. Passamos aquela noite na sala de espera do hospital, rezando, segurando as lágrimas. Os médicos lutavam para salvar sua vida. Em meio àquela atmosfera sufocante, percebi que a única coisa que realmente importava era a vida e o amor que ainda poderíamos compartilhar. Os ressentimentos do passado sumiram naquele instante. Eu não queria que ele morresse. Queria que tivesse uma chance de ser o pai que não pôde ser por tantos anos. Nas primeiras horas da manhã, um médico veio falar conosco. Estava com uma expressão cansada, mas havia um esboço de sorriso solidário em seu rosto. Disse que o aneurisma fora contido, mas o estado ainda era grave. Ele ficaria em observação na UTI e não havia certeza sobre sequelas. Tudo dependia das próximas 72 horas. Minha filha desabou em lágrimas e eu a amparei. Embora fosse uma situação horrível, haveria uma possibilidade de recuperação. E eu apeguei-me a essa esperança. Durante as 3 noites seguintes, nós nos revezamos ao lado dele, conversando. Mesmo que estivesse inconsciente, contando sobre o julgamento, sobre nossa vida, nossos planos, eu, a todo instante, pedia que ele segurasse minha mão, ainda que não me ouvisse, e pedia a Deus que o deixasse despertar, para que pudesse ver a filha livre e segura. Aqueles dias foram intermináveis. A cada bip dos aparelhos, meu coração quase saltava do peito. Por volta do 4º dia, na primeira hora da manhã, ele abriu os olhos. Fraco, sem conseguir falar direito, mas reconheceu minha filha. A enfermeira imediatamente chamou o médico, que o avaliou. Houve um alívio coletivo. Ele passaria por uma cirurgia adicional para reparar danos, mas já era um sinal de que havia chance de sobrevivência e recuperação. O médico até nos aconselhou a não criar expectativas exageradas sobre sequelas, pois só o tempo diria se o cérebro fora afetado de forma mais grave. Mas naquele instante, tudo o que importava era vê-lo consciente, vivo, esticando a mão na direção da nossa filha. Ela se aproximou dele, com lágrimas rolando. E, num fio de voz, ele disse: minha menininha. Talvez essa palavra fosse tudo o que ela precisava ouvir. Foi o primeiro passo para a reconstrução de algo que havia sido despedaçado pelas circunstâncias, pela dor e pela incapacidade humana de lidar com tragédias. Ela pousou a mão sobre a dele, prometendo que ficaria ali, cuidando dele, assim como ele deveria ter cuidado dela no passado. Nos meses seguintes, ele ficou em recuperação, passou por fisioterapia, teve alguns problemas de memória, mas gradualmente foi retomando parte das funções. E minha filha, que havia acabado de conquistar sua liberdade definitiva com a condenação da sequestradora, encontrou um propósito adicional: dedicar-se a apoiar o pai. Eu acompanhei esse processo de perto, com o coração grato por ver que, mesmo em meio à desgraça, a vida nos dava uma oportunidade de união. Então, numa tarde de primavera, ele recebeu alta.
Saiu do hospital numa cadeira de rodas, ainda fragilizado, mas com um sorriso que eu não via há décadas. Fomos para a minha casa, agora a nossa casa, o nosso refúgio. E ali, pela primeira vez em mais de 20 anos, estávamos reunidos. Eu, minha filha e ele. Uma família que, de certo modo, renasceu das cinzas. Sentados à mesa, resolvemos contar histórias do passado, relembrando momentos engraçados, como o dia em que minha filha, ainda pequenina, decidiu pintar a parede da sala com suas aquarelas de escola, ou a vez em que ele a ensinou a jogar bola no quintal. Cada lembrança nos conectava, nos curava e reforçava a certeza de que nunca é tarde para recomeçar. Não recuperamos o tempo perdido, mas resgatamos o amor que resistiu, mesmo adormecido. E foi naquele clima de esperança que, numa noite calma, enquanto estávamos terminando de jantar, minha filha se levantou, pegou um pequeno embrulho de dentro do bolso e colocou sobre a mesa. Olhei intrigada, sem saber o que era. Ela, com o rosto corado, pediu que abríssemos juntos. Quando desembrulhamos, encontramos um teste de gravidez. Ela falou, a voz embargada. Estou grávida. Ficamos em silêncio, atônitos. Ela explicou que, em meio a todo aquele caos, havia conhecido alguém no curso de supletivo, um rapaz gentil que pouco sabia do passado dela, mas a apoiara em cada passo. Eles começaram a namorar discretamente, e agora esse novo capítulo surgia em nossas vidas. Fiquei sem fala, sem reação, até que as lágrimas de emoção rolaram. Ela se preocupou, achando que eu reprovava, mas neguei com a cabeça, sorrindo entre as lágrimas. Era o destino nos dizendo que, após tantas dores, poderíamos ter uma primavera em família. Um neto ou neta, que seria a prova de que a vida sempre encontra seu caminho. Meu ex-marido, ainda debilitado, ergueu a mão trêmula e segurou a dela, sorrindo, e disse: "Você merece toda a felicidade." E naquele momento, entendi que o ciclo estava se fechando de maneira surpreendente. Tantos anos perdidos, tantos sofrimentos, culminando num milagre de vida que simbolizava um recomeço. Eu me levantei, abracei-a e disse: "Você voltou. Isso é tudo que importa. E agora, nós vamos seguir em frente como uma família." Ficamos ali, abraçados, sentindo o calor uns dos outros, iluminados por uma nova perspectiva de futuro. E foi assim que, após 20 anos de ausência, minha filha não só retornou, como trouxe consigo a esperança de um próximo capítulo, algo que, naqueles dias mais sombrios, eu jamais imaginaria possível. Essa é a história que escolho guardar no coração. A de uma mãe que nunca desistiu de encontrar sua filha, a de uma filha que lutou contra mentiras e medos para voltar ao lar, a de um pai que, mesmo fraco e dilacerado pelos erros, pôde renascer ao lado da família. E, principalmente, a de um amor que sobreviveu, se transformou e, enfim, floresceu. Porque, no fim das contas, embora a maldade e o sofrimento tenham feito morada em nossas vidas por tanto tempo, o amor encontrou seu caminho de volta. E quando penso em todo esse percurso, percebo que há dores que nunca se apagam, mas também há a força da superação. Nossa história não termina na dor, ela se expande, se renova e surpreende. E quando minha filha segura minha mão toda noite, agradecendo por eu ter esperado por ela, só consigo responder: eu esperaria mais 20 anos se fosse preciso.